Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Hoje você vai precisar da sua arma na mão. A gente não está tendo a transmissão aqui nosso grande telão aqui da nossa TV. Mas você vai precisar estar com a sua arma na mão, sua Bíblia Sagrada. E se você não trouxe a sua Bíblia, você pode pegar uma carona com o irmãozinho ou a irmãzinha do lado que trouxe a Bíblia, que vai poder estar te ajudando nesse momento da leitura da Palavra do Senhor. Eu vou estar lendo na versão NVI, que foi a versão adotada por nossa igreja, e é uma versão que é fácil para compreender. Mas você pode estar lendo aí na versão que você tem na sua Bíblia também, que essa é a Palavra do Senhor. Nos diz assim, Mateus 28, nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 6. Vou dar um tempo para que todos possam abrir suas Bíblias. Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentando-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de lermos a Tua Palavra, Senhor. E nesse momento, ó Pai, que abrimos e que estamos com os nossos corações preparados e abertos para receber da semente da Tua Palavra, Senhor. Pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito para que venhamos a compreender o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Que seja uma noite de transformação, ó Pai. Que seja uma noite de vida, Senhor. Que seja uma noite, ó Pai, uma noite ímpar na vida de cada um dos meus irmãos. Uma noite, ó Pai, marcante para as nossas vidas, Senhor, pois estaremos recebendo da porção da Tua Palavra, Pai. Não me deixe, Senhor, falar de mim mesmo, Senhor, mas que em todo momento seja ministrado pelo Teu Santo Espírito e seja a voz do Senhor falando nesse momento, ó Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esse texto foi o texto que eu li no começo do nosso culto. Ele diz que era uma manhã de domingo. Hoje é domingo. Uma manhã de um dia da semana como o dia de hoje. E aí, estava em meio às festividades, muito semelhante às festividades que nós celebramos hoje. Embora fosse sempre uma festividade judaica, mas era um período de Páscoa. Jesus, ele havia ceado com seus discípulos e logo depois ele foi traído. Jesus foi preso. Jesus havia sido torturado. Jesus havia se entregado para ser crucificado. Jesus havia sido morto. Jesus havia sido sepultado. Os discípulos de Jesus estavam reunidos e todos temerosos, porque estavam com medo de serem o mesmo destino do seu mestre. Achavam que porque Jesus, o seu mestre, havia morrido, eles teriam a mesma sentença de prisão e de morte, conforme o seu mestre, a semelhança do seu mestre. E as primeiras horas daquela manhã surgiam, se aproximavam, o momento em que Maria Madalena, e como diz o texto no Evangelho de Marcos, diz também que havia mais duas outras mulheres, como Salomé,
e a Maria, mãe de Tiago, elas tinham ido ao sepulcro para poder levar especiarias aromáticas, porque elas tinham a finalidade de ungir o corpo de Jesus. Só que, no momento que elas chegam próximo ao sepulcro, elas têm uma mistura de espanto e com desespero, porque veem que a pedra que fechava a entrada daquele sepulcro havia sido rolada. E aí elas viram que Jesus, o corpo de Jesus, não estava lá. Era uma mistura de espanto e de desespero. E uma coisa, elas só conseguiam pensar em uma coisa: para onde levaram o corpo de Jesus? Um anjo do Senhor apareceu para as duas e disse que o Cristo crucificado que elas estavam procurando não estava mais lá. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E aí eu pensando nesse texto, logicamente que o que dá mais ênfase é a da ressurreição de Jesus. Mas a primeira frase que elas recebem é: Ele não está aqui. E aí eu fico pensando na profundidade dessa frase. Ele não está aqui. Ele não está aqui para nós cristãos não significa somente que Jesus havia ressuscitado, mas ela traz um significado muito mais profundo nas entrelinhas dessa frase. E é sobre isso que eu gostaria de estar refletindo com vocês nessa noite. O verdadeiro significado, ou o significado maior por trás dessa frase: Ele não está aqui, que significa muito mais do que a ausência de um corpo. O significado para nós cristãos do Ele não está aqui, que não se resume, se restringe somente ao povo cristão, mas ele se estende. Os efeitos dessa frase se estendem por toda a humanidade. Em primeiro lugar, Ele não está aqui significa que a morte não foi capaz de deter Jesus. A morte não foi capaz de detê-lo. E essa frase: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, é o cumprimento de uma profecia. Jesus Cristo havia profetizado a respeito dele mesmo, que ele haveria de se entregar para sofrer e para morrer, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. A morte não teria domínio sobre ele. Nós vemos isso em vários textos da Bíblia, como em Mateus 16, 21, o próprio Jesus predizendo sobre a sua morte e ressurreição. Quando ele diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Não por acaso, da mesma forma, um pouco mais adiante no relato de Mateus, lá no capítulo 20, nos versículos de 17 a 19, diz que enquanto Jesus estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, mais uma vez Jesus dizendo, e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que zombem dele, e açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Por diversas vezes, Jesus havia predito, Jesus havia predito que a morte não seria capaz de deter Jesus, que a sepultura não era o destino final de Jesus, mas que ele haveria de ressuscitar. E uma coisa me entristece muito, queridos, é quando eu vejo pessoas que têm procurado não um Cristo vivo, mas um Cristo morto. Não um Cristo ressurreto, mas o Cristo crucificado. E eram semelhantes àquelas mulheres que estavam indo ao sepulcro. Com certeza aquelas mulheres, e uma das vezes que Jesus mencionou a respeito da sua morte, sua ressurreição, aquelas mulheres que acompanhavam Jesus de perto, muito próximo aos seus primeiros 12, aos 12 discípulos, elas muito provavelmente tinham escutado isso de Jesus.
A Bíblia não nos revela com clareza, não vem descrito, não vem registrado, mas presumo eu que pela proximidade que elas tinham de Jesus, elas deveriam ter escutado isso de alguma forma. E me espanta saber que ao terceiro dia aquelas mulheres elas tinham ido, na melhor das intenções, para ungir o corpo de Jesus com especiarias aromáticas, porém não haviam se lembrado que Jesus havia ressuscitado. E elas tinham ido lá para procurar um homem morto, num sepulcro onde havia ali, e Jesus havia sido sepultado. E aquelas mulheres, queridos, elas tiveram uma grande surpresa, porque viram um sepulcro vazio. Infelizmente, muitas pessoas também estão nessa mesma situação. Pessoas que dão maior ênfase na sua vida a um Cristo crucificado do que um Cristo ressurreto. A um Cristo que foi morto na cruz, uma cruz vazia, conforme nós celebramos, porque a cruz não foi capaz de deter Jesus. Ali não foi o lugar final de Jesus. Pessoas que muitas vezes carregam consigo um Cristo crucificado, quer por imagem, quer por qualquer outra coisa, ou tem na lembrança um Cristo crucificado, mas não dão a devida atenção que Cristo passou da morte para a vida, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E nós cantamos aqui porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Cristo não está morto, queridos, Cristo está vivo. Aquele cenário, aquele evento da crucificação, foi um cenário de um estágio de humilhação de Jesus. Mas a Bíblia apresenta dois estágios na vida de Jesus. A primeira é de humilhação, mas o segundo estágio é um estágio de enaltecer. É um estágio de honra para Jesus. Onde a primeira da humilhação foi desde que ele desceu ao céu, abriu mão, não como o irmão César mencionou mais cedo aqui, lá em Filipenses 2, diz que Jesus não usurpou, tomou por usurpação ser como Deus, mas abriu mão, esvaziando-se de si mesmo, fazendo-se servo e sendo obediente até a morte de cruz. Esse foi o período de humilhação. Porém, esse não é o final. Não é o final, não. Jesus, ele ressuscitou. Jesus ascendeu aos céus. Jesus está assentado hoje à destra de Deus. Essa era uma pequena parte da história, o Cristo crucificado. Mas para o nosso bem, queridos, mas para o bem da humanidade. A morte de Jesus não foi um fim. A morte de Jesus não foi o fim, mas foi apenas o começo para mim e para você. Esse período, esse estágio de exaltação de Jesus, que vai desde a sua ressurreição, a sua ascensão, ele nos garante vida eterna. E é o início para mim e para você, porque através não somente da morte, mas da ressurreição de Jesus, temos a garantia da vida eterna. A cruz não foi capaz de deter Jesus. A sepultura, cedida por José de Arimateia, não foi capaz de deter Jesus. A morte, e nós cantamos, ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória, porque Jesus ressuscitou. Parte de um texto bíblico. A morte não foi capaz de deter Jesus. Jesus Cristo não está morto, queridos. Jesus, ele está vivo. E para todo aquele que reconhece que Jesus, e reconhece Jesus como o seu único Senhor e Salvador, tendo ele como o seu único mediador entre Deus e o homem, para esse existe a garantia de que nem a morte e nada pode separá-lo da presença e do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode separá-lo. Não existe outra pessoa que pode mediar entre Deus e o homem. O pastor aqui não é um mediador entre Deus e os homens. Seus pais não são mediadores entre Deus e os homens. Seus filhos não são mediadores entre Deus e os homens. Seu marido, sua esposa não podem mediar você, não pode fazer essa ponte entre você e Deus.
Não existe líder religioso que possa fazer essa ponte entre você e Deus. Não existe pessoa que tenha vivido aqui que seja humana, a não ser, exceto Jesus, que possa fazer essa ponte, possa interceder por você diante do Pai, a não ser Jesus Cristo, porque Ele mesmo se apresenta em João 14,6 como o caminho que leva o homem a Deus. E fora Ele não existe a possibilidade de um homem chegar até Deus. E para aquela pessoa e para as pessoas que entregam e reconhecem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, para esse sim existe a garantia de vida, a garantia de que nada e nem a morte pode separá-lo da presença e do amor de Deus. Em segundo lugar, queridos, ele não está aqui significa não somente que a morte não pode detê-lo, mas significa que Jesus está assentado no seu trono e que Jesus está reinando. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A palavra do Senhor revela para nós que Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Jesus está sentado no seu trono e Ele continua reinando sobre todas as coisas. Hoje, Jesus está sentado no seu trono, reinando sobre todas as coisas. E por vezes, queridos, a intensidade do nosso sofrimento, a intensidade da nossa angústia, por vezes, o barulho das coisas que tentam nos oprimir, que estão ao nosso redor, tentam nos impedir de lembrar o quão poderoso é o nosso Deus. Precisamos estar trazendo à memória sempre isso. Jesus está sentado no seu trono. Precisamos lembrar que o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Precisamos lembrar que não existe nada que seja impossível para o nosso Deus, porque é Ele quem reina. Ele é Deus, Ele é Rei, e Ele é soberano sobre todas as coisas. No texto que faz o mesmo relato, mas segundo o Evangelho de João, lá no capítulo 20, nos versículos de 11 a 16, diz que Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Foi quando ela viu dois anjos vestidos de branco, assentados sobre onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro nos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram meu Senhor embora, respondeu ela, e não sei para onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Tamanho era o sofrimento e o desespero de Maria, que mesmo olhando para Jesus, ela não tinha conseguido reconhecer que estava ali diante dela, Jesus Cristo, o seu mestre, a quem ela tanto amava. E Jesus disse para ela: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei. Maria, achando que Jesus era um jardineiro. Então Jesus disse: Maria. E só então, através da voz de Jesus, pela voz de Jesus chamando a atenção dela, ela voltando-se para ele, ela exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Sabe, o sofrimento de Maria Madalena, ao ver o túmulo de Jesus vazio, ele foi tão grande que o desespero dela impediu de reconhecer os anjos que estavam assentados dentro do sepulcro. E pior ainda, o desespero dela era tão grande que ela não conseguiu reconhecer o próprio Cristo diante dela. Por um momento, ela não havia percebido que Jesus havia ressuscitado. E isso era em cumprimento àquilo que ele havia prometido. Queridos, muitas vezes, muitas são os problemas da vida, as angústias da vida. E muitos desses problemas tentam nos impedir de reconhecer o poder de Jesus, de reconhecer Cristo presente na nossa vida.
tentam nos impedir de reconhecer a ação de Deus, a poderosa ação de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos permitir que, por maior que seja o nosso problema, ele venha nos fazer esquecer, e nem mesmo duvidar da presença e do agir de Deus, queridos. Porque Deus tem agido em nosso favor. Deus tem agido em nosso favor. Mas para isso a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais. Os olhos espirituais de Maria só foram abertos após Jesus chamar a atenção dela, chamando-a pelo nome. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar a presença de Cristo, para que a gente possa perceber o agir de Jesus na nossa vida. O sepulcro ele está vazio, mas o trono está ocupado. Jesus não está no sepulcro. Jesus está no trono, assentado no seu trono, reinando sobre todas as coisas, reinando sobre cada um de nós. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que tem passado, o que você tem passado. Eu não sei os detalhes da sua vida. Aquilo que tem te feito sofrer. Eu não sei o tamanho do seu problema. Eu não sei como você tem passado, como está a sua vida financeira, como está a sua vida familiar, como está a sua relação com seus pais ou com seus filhos. Eu não sei de nada disso. Não tenho como perscrutar a sua vida. Não tenho como sondar o seu coração, porque lá em Salmo 139 diz que isso é uma ação, isso é da capacidade, isso é da autoridade, isso é da parte do Senhor, quem nos sonda e nos conhece melhor do que nós mesmos. Eu não sei o tamanho do seu problema, nem do sofrimento que você tem carregado. Mas uma coisa eu posso te afirmar, queridos. Jesus não perdeu o controle sobre as coisas. Jesus não perdeu o controle sobre a criação. Jesus não perdeu o controle sobre a sua vida. Jesus, ele é maior do que o seu problema. Os problemas nunca serão grandes o bastante, nem difíceis demais para que Jesus não possa resolver, queridos. O Senhor nunca está ocupado demais também para ouvir, para que deixe de ouvir as confissões de um coração aflito. O Senhor, ele está, apesar de estar no seu trono, ele está com cada um de nós. Jesus, e isso faz parte de um dos atributos do Senhor, de uma das capacidades do Senhor, que a teologia vai chamar de uma capacidade que é inexaurível de Jesus, de estar sobre todas as coisas. Imanência e transcendência. Jesus, ele é imanente, mas também ele é transcendente. Ele é imanente porque ele está sentado no seu trono, está aqui também conosco, mas ele também transcende o universo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está tanto no seu trono como no coração de cada um de nós. Ele está tanto no seu trono como trazendo na prática aquilo que ele falou em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele está conosco, queridos, e ele nunca está ocupado demais para deixar de ouvir a confissão de um coração aflito, de um coração quebrantado. O motivo do seu sofrimento nunca vai ser pequeno, nunca vai ser insignificante para Deus. Precisamos recorrer ao nosso Senhor. Em terceiro lugar, já caminhando para o final, essa frase, ele não está aqui, significa que Jesus vai voltar para nos buscar. Notem que em três condições diferentes, em três tempos diferentes. Ele não está aqui referindo-se ao passado, porque Jesus já não estava mais morto, Jesus havia ressuscitado. Ele não está aqui referindo-se ao tempo presente, porque Jesus, ele está assentado no seu trono. Ele está aqui também referindo-se ao futuro, porque Jesus vai voltar. Ele voltará para nos buscar. Jesus, ele vai voltar para nos buscar. E a segunda vinda de Jesus, ela é mencionada cerca de 2.500 vezes em toda a Bíblia Sagrada. E dessas 2.500 vezes, 318 vezes só no Novo Testamento, queridos. É muito registro sobre a segunda vinda de Jesus.
E no Novo Testamento, a gente pode ver lá em João 14, nos 2 primeiros versículos de João 14, quando Jesus fala para os seus discípulos assim: na casa do meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. E aí ele fala assim no versículo 3: se eu for preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus também falou, ou melhor, segundo o relato de Atos, né, no capítulo 1, no versículo 11, ele descreve, ele faz o registro da ascensão de Jesus ao céu, quando 2 anjos chegam para os discípulos, e esses anjos falam assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Hebreus 10, 37, o autor de Hebreus diz que, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Atos 22, versículo 7, no versículo 20, o próprio Cristo é quem fala na visão para João. Ele é o próprio Cristo quem diz, quem fala: eis que venho em breve, queridos. Jesus está voltando. Nunca existiu uma coisa tão certa para nós quanto a volta de Jesus. E é nela que nós devemos basear a nossa esperança. É quando tudo vai mudar na nossa vida. Quando não haverá mais choro, quando não haverá mais sofrimento, quando não haverá mais luto, quando Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, quando Ele virá nos levar para o seu reino, para que onde Ele estiver nós também estejamos. Queridos, o significado da Páscoa é esse. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus desceu do céu. Jesus assumiu uma forma humana. Jesus nasceu como ser humano. Jesus viveu como ser humano, passando as mesmas tentações, vivendo as mesmas tentações como um ser humano. Foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Venceu todas as tentações. Jesus se entregou para ser preso e para ser morto. E não uma morte qualquer, mas uma morte de cruz, onde Ele pagou o preço da minha culpa, onde Ele pagou o preço da sua culpa. Porque diz lá o versículo lá no livro de Isaías, que diz que aquele que não tinha pecado, o Senhor fez pecado por nós. E Ele colocou aquele que não tinha pecado na cruz. E por suas pisaduras, lá no capítulo 53 que nós lemos no início do culto, por suas pisaduras nós fomos sarados. Esse mesmo Deus, esse mesmo Cristo, se entregou por nós para pagar um preço que era meu e seu. Mas Jesus não ficou na morte, não ficou somente na morte. A morte não deteve Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus vive. E Jesus reina. E Jesus voltará e nos levará para morar com Ele. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa naquela época para os judeus significava a celebração, queridos, da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Naquela época, os judeus celebravam a Páscoa dessa forma, mas Jesus traz um novo sentido da Páscoa para a gente. A Páscoa hoje para nós cristãos, a Páscoa significa a celebração da libertação. Não do povo de Israel da escravidão do Egito, mas daquele que é salvo em Cristo, da escravidão do pecado e da morte. Da escravidão do pecado e da morte. Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi entregue pelo perdão do pecado de toda a humanidade. Mas quem são esses salvos em Jesus Cristo? É qualquer pessoa que é salva em Jesus? Não, a salvação é um convite para todos, mas ela não é para todas as pessoas, ela não é para qualquer pessoa.
A salvação, queridos, é um convite que é feito para todos, mas a salvação é somente para aquele que crê. Somente aquele que crê e confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador. Conforme diz o texto de Romanos 10, no versículo 9 e no versículo 10, que fala assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação, queridos, é apenas para aquele que confessa Jesus com a sua boca e crê no seu coração que Jesus ressuscitou. Porque diz assim no versículo 10, do mesmo texto de Romanos 10, com o coração, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê e com a boca se confessa. O convite é feito para todos. O convite, ele é feito para todos. Ele está sendo feito para você agora, caso você não tenha tido essa oportunidade de confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Enquanto o Ministério de Louvor estiver vindo aqui à frente, onde nós iremos tocar mais um cântico, e após estaremos encerrando o culto, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você não tenha uma outra oportunidade como essa. Talvez você não tenha mais uma chance. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Nós não sabemos quando Jesus irá voltar. Não seja pego de surpresa. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa noite, não resista. Não endureça o seu coração. Enquanto a igreja fecha os seus olhos, estará em espírito de oração. Eu quero estender o convite, não meu, mas do próprio Jesus para você. De confessá-lo, de reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E para que eu possa estar orando por sua vida, eu queria só que você levantasse uma de suas mãos. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Hoje é dia de Páscoa. Hoje é dia de celebrar a vida. E não existe forma melhor de celebrar a vida do que aos pés de Jesus. Não existe forma melhor de celebrar a vida do que entregando a sua vida para Jesus. A partir de hoje, você que levantou a sua mão, quando te perguntarem quem é Jesus, você não vai precisar mais dizer, foi uma pessoa que Deus mandou. Somente isso, que Deus enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você vai poder dizer a partir de hoje com toda a propriedade. Quando te perguntarem quem é Jesus, você vai falar com a boca cheia e com toda a convicção: Ele é meu único Senhor e Salvador. Ele é suficiente para mim. Não preciso de mais nada, porque a fonte da vida, aquele que representa a fonte da vida, é o meu Senhor e Salvador. Feche os seus olhos. Continue de olhos fechados. Senhor, te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, porque pelas oportunidades, ó Pai, que o Senhor tem dado para nós. Te louvamos, Senhor, por essas vidas, Senhor, que se decidiram e que decidiram reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Bocas que nesse momento estão confessando Jesus como Senhor e Salvador. Corações que nesse momento estão crendo que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Entendendo, ó Pai, entendendo, Senhor, que esses são os pré-requisitos para que o Senhor possa trazer a salvação para o ser humano, porque diz também lá em Romanos 10, que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Entendendo que a invocação é trazer para dentro de si o senhorio de Cristo, submetendo a sua vida ao senhorio e ao controle, ao governo de Jesus.
que irá trazer uma transformação de dentro para fora, uma transformação completa, que fará dele e dela uma nova criatura, onde todas as coisas velhas se passaram, não importa o que tenha feito, não importa o que era antes dessa noite, a partir dessa noite existe uma nova natureza, existe uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque Cristo, a partir de hoje, mora no coração e é o Senhor e Salvador dessas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua obra não fica incompleta em cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está completando e completará a obra até o dia, Senhor, da sua volta, onde ocorrerá o ápice da nossa salvação, onde receberemos um corpo glorificado, onde, Senhor, teremos uma nova morada, e uma morada no teu reino, Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.